Colegas deputados e deputadas, cumprimentar nosso presidente, Eric Musso, toda a mesa, cumprimentar todos que estão nos assistindo, todos os colaboradores desta sessão. Hoje venho usar essa tribuna para fazer uma prestação de contas do meu trabalho aqui na Assembleia, né? Que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, muitas vezes as pessoas passam outras informações, né? Então, é bom a gente estar apresentando o nosso trabalho. Então, desde o início do meu mandato como deputada estadual aqui na Assembleia, tenho mantido o foco do meu trabalho parlamentar na busca de políticas públicas que oportunizem melhores condições de vida para a população de baixa renda do nosso Estado. Em 2015, assim que eleita, assumi a presidência da Comissão de Assistência Social, na qual me dediquei a atender principalmente as entidades do terceiro setor, como as ONGs, associações, fundações de amparo, movimentos em prol de causas sociais, entre outros órgãos deste segmento, que costumo chamar de braços e pernas do governo, pois o trabalho filantrópico realiza um trabalho específico lá na ponta da sociedade, lugar onde muitas vezes a atenção do poder público não chega. Saio em defesa do trabalho social para garantir que nossos irmãos e irmãs mais necessitados não fiquem ainda mais desamparados por nossa sociedade. Hoje venho prestar contas das minhas emendas parlamentares dos anos de 2016 e 2017 e das minhas principais lutas para contribuir com a sociedade capixaba, amparando projetos de educação e da saúde, bem como as reivindicações de grupos de trabalhadores, famílias e de pessoas atingidas gravemente pela desigualdade social em nosso Estado. Em 2016, para Linhares, o município que represento, além do norte do estado, no ano de 2016, destinei quase R$500 mil, distribuído para as entidades a Procof, o Hospital Rio Doce, Associação de Pescadores de Regência, Centro Juvenil Salesianas, Cáritas, Orfanato AME e Asilo dos Velhos e a Casa dos Cegos, de Linhares. Entidades como Concel, Pestalozzi, Clã, Grupo Resgate e HGL foram listadas para envio das minhas emendas, porém, devido a problemas de documentação, não foram possíveis as destinações. Na ocasião, remanejei os valores para o Hospital Rio Doce, que atende não só Linhares, mas todas as regiões circunvizinhas, para que os valores não ficassem retidos. Aqui na Grande Vitória, no meu planejamento, atendi hospitais da Grande Vitória, como o CAM, o Hospital Evangélico, o Hospital Infantil, Defesa Civil e a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, com cerca de R$235 mil distribuído entre essas instituições, esse terceiro setor, como eu falei. Cidades do interior, os municípios de Rio Baranal, Soretama, Jaguaré e Governador Lindenberg também foram beneficiados por minhas emendas, com o valor de R$265 mil distribuído entre esses municípios. É como eu falei, a minha grande preocupação é justamente o terceiro setor, né, porque vejo a necessidade, quando secretária da Assistência Social, eu vi a dificuldade, principalmente em período de que nós estamos agora em crise financeira, todo o nosso país, nosso Estado e automaticamente os municípios. Por isso, a minha preocupação com o terceiro setor. Né, temos várias instituições que eu visitei lá em Linhares, como outros municípios, como eu citei, Governador Lindenberg, né, nós destinamos, né, deputada Raquel Lessa, lá para a PAI, nós destinamos um automóvel que atende muito bem aquela comunidade, aquelas pessoas que tanto necessitam. Lá não tem, Linhares nós temos, não é a PAI, né? Nós temos lá em Linhares a Pestalozzi, que infelizmente o ano passado não conseguiram receber emendas, mas que agora já destinei para o próximo ano, que tem essa preocupação principalmente nas questões sociais, né? Também quero falar um pouquinho
das realizações, das ações que fiz. E uma das principais ações que tem abraçado essa causa é a questão, logo após da tragédia que nós tivemos do Rio Doce, né, com as pessoas atingidas pela lama. Muitos nossos, principalmente os nossos ribeirinhos, eu que sou da região aí de Linhares, tive essa preocupação a partir do momento que vi a mobilização lá de povoação, de regência, fizeram um movimento lá em Linhares, imediatamente fui ouvi-los para ver o que eu poderia fazer, né, para minimizar esse sofrimento. E foi aonde, tendo uma reunião em povoação, em regência nós tivemos, trouxe para cá também, na Comissão da Assistência Social, os pescadores, os proprietários que têm os seus... tem as suas pousadas, que necessitam também deste apoio da empresa que tanto mal causou ao nosso rio. Fizemos reuniões, várias reuniões, inclusive trouxemos para cá, para o meu gabinete, a diretora da Renova, da Fundação Renova, a Andréia, que pôde conversar também, dialogar com essas lideranças. Enfim, mais reuniões, fui solicitada lá em Campo Grande, que é São Mateus, que são catadores de caranguejo, que também estão se sentindo atingidas. A Defensoria Pública esteve presente junto comigo, nós tivemos um diálogo muito franco com eles, abrimos o diálogo com a Fundação Renova, e assim já estão tendo esse atendimento nesta região. E em seguida fui para uma outra reunião dos que se sentem atingidos, estão aí lutando, que é a Vila do Riacho, Barra do Riacho, que é de Aracruz. Estivemos lá presente, conversando, dialogando, e levamos também essas demandas para a Fundação Renova. Ontem e hoje, vocês viram na televisão ontem, na propaganda, no jornal, o CIF, que é o Comitê Interfederativo, que trabalha justamente com esta causa aí do Rio Doce. Imediatamente entrei em contato com o secretário, quando eu fiquei sabendo por um grupo de liderança dessa questão, entrei em contato com o Aladim, que é o secretário de Meio Ambiente, e hoje pela manhã ele já me deu uma informação positiva, que está abrindo diálogo também com os pescadores. Então, isso aí é uma luta minha com essa questão desse povo que está sofrendo muito depois da lama, dessa tragédia do Rio Doce que tivemos lá em Linhares. Ontem, vindo para cá, olhando, observando o nosso Rio Doce está totalmente assoreado. E, infelizmente, o que nós vamos deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos, os nossos netos? O que nós vamos falar do Rio Doce? Vai ficar só na história, pelo que eu estou vendo. Então, eu faço um apelo ao governo federal, ao governo do estado. Nós vamos ter que lutar muito para recuperar o nosso Rio Doce. O nosso Rio Doce, nós não podemos permitir que ele morra. Nós precisamos ressuscitar. Na verdade, é a palavra que eu digo para todos: ressuscitar o Rio Doce, porque o Rio Doce está morto. Então, eu creio, né, que nós, com todas essas ações conjuntas, nós podemos fazer com que, no futuro, o Rio Doce venha a ser um rio caudaloso, como nos anos 60, nos anos 70, em que eu conheci o Rio Doce. Eu tive o privilégio de conhecer o nosso Rio Doce, tão bonito como era, né? Mas aí nós não vamos desistir de lutar, vamos lutar para que possa, no futuro, o nosso Rio Doce voltar a ser um rio caudaloso. Também quero dizer hoje, sobre ontem, quando eu vi estampado nos jornais, a questão da violência. Veja bem, vocês imaginem, em uma semana, mais de mil pessoas são assassinadas durante uma semana. Quer dizer, enquanto eu estou aqui falando, a cada 8 minutos, uma pessoa é assassinada no nosso país. Então, isso é um tema grave, é uma situação que nós temos, nós brasileiros, nós capixabas, nós dos nossos municípios, precisamos nos atentar. Por quê? O que está acontecendo com o nosso país? Que país é este? Por que nós estamos vivendo isso? E aí,
fica uma reflexão, e eu reflito muito sobre isso. O que está acontecendo com o nosso país? Que país é este de ter, em um período de 7 dias, 1.000 pessoas sendo assassinadas? Então, eu vejo que no nosso país nós temos que priorizar a questão social, né? Lógico que, economicamente, nosso país, por si só, é um país rico, e nós estamos vendo, com toda essa crise política que estamos vivendo, ainda tem, né, expectativa para o próximo ano de melhorias na economia. Mas nós não podemos esquecer de melhorar a questão social, o atendimento ao nosso povo. São muitas pessoas, principalmente os bairros periféricos, os bairros de famílias de baixa renda. Essas famílias não estão sendo assistidas, por isso que eles estão ali, né, nós estamos vendo essas famílias, essas pessoas tendo suas vidas dizimadas. Então, eu acho assim, há necessidade de que façamos uma reflexão sobre o nosso país, sobre o nosso estado e sobre o nosso município. A questão da segurança. Segurança não é só colocar policiamento nas ruas, é sim ter escolas de qualidade. E quando eu falo de escola de qualidade, semana retrasada eu visitei uma escola, eu fui convocada pela comunidade de um bairro de risco social lá de Linhares, um bairro de famílias de baixa renda, na maioria de baixa renda, em que eu fiquei, sinceramente, eu fiquei estagnada com tanta irresponsabilidade de gestor, de que uma escola de 6 anos apenas, que existe essa escola, a escola está com rachaduras, com risco de desabar, uma escola com mais de 500 alunos, ou seja, 800 alunos, eu vou corrigir, 800 alunos foi que me foi passada pela direção da escola. E ali a escola corre o risco de desabar. Olha o descaso com as famílias, principalmente nessas áreas de risco social. É ali que deveria ter as escolas, as melhores escolas deveriam estar sendo construídas ali, nessas áreas de risco social. Aí sim, nós vamos mudar o quadro social do nosso país, do nosso município e do nosso estado. Então, eu faço mais um apelo neste dia aos gestores, que, por favor, olhem com carinho essas famílias, esses bairros, essas famílias de baixa renda. É ali que eles precisam ser enxergados. Aí sim, nós vamos ver um país, né, com harmonia, em que financeiramente, economicamente, nós vamos estar com um país desenvolvido, mas socialmente nós precisamos ter equilíbrio. Eu sempre falo isso, precisamos equilibrar as ações, tanto na economia como no social. Por isso fica neste dia o meu apelo a todos os gestores, tanto no federal, na esfera executiva federal, como estadual e municipal. Precisamos ter um olhar diferenciado para esses bairros, essas comunidades que mais necessitam do poder público. Eu agradeço a todos que me ouviram nesta tarde e quero mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo, principalmente lá de Linhares, que eu ouço muitas, quando eu vou para as ruas, as pessoas falarem que estão sempre nos assistindo, nós deputados. Então, a importância, a responsabilidade que nós temos de estar à frente desta casa. Muito obrigada, deputado, agora nosso presidente Enivaldo dos Anjos, e que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.